Vamos falar agora sobre custo de produção e receita e lucro. Muito importante, custo da produção, receita e lucro. Então, vamos adotar algumas siglas, né? CT, custo de produção total. CVT, custo variável total. E CFT, custo fixo total. Ou seja, a sigla LT significa lucro total e RT, receita total. Então, CT, custo total de produção, né? Nós temos que entender um pouco sobre essa receita aí, do custo. Porque quando o empresário lança um imóvel, um empreendimento, ele faz todo o levantamento do terreno, da construção, da divulgação, da venda, os encargos, tudo isso é previsto, né? Então, sobre a receita, então RT é igual a P vezes Q, aonde RT, receita total, e o P é o preço, e o Q, a quantidade. Ou seja, essa equação simples, RT é igual a P vezes Q, receita total é igual a preço vezes a quantidade. Nessa equação, você vai ter qual que é a sua receita total, ok? É daí que sai esse número. E a curva de oferta? Em economia, oferta significa quantidade de bens ou serviços que se oferece aos consumidores. Então, nós temos que ficar muito atento. Economia, oferta significa a quantidade de serviços ou bens que se oferece aos consumidores, né? Muito importante que a quantidade de serviço, quando o mercado se torna recessivo, porque a procura está menor do que a oferta, ou seja, temos muitos imóveis no mercado, disponível no mercado para ser vendidos ou até mesmo alugado, e a procura está menor. Temos visto no mercado imobiliário uma crescente. Por quê? Porque o grande marketing que eu vejo com relação aos imóveis que estão sendo ofertados hoje no Brasil é a garantia do imóvel ser documentado. Essa garantia do imóvel ser averbado à margem da matrícula. A garantia que o imóvel ele tem habites, que é a autorização que o proprietário tem em habitar o imóvel, que o construtor construiu o imóvel legalmente, com profissionais legalmente habilitados. Essa é a grande sacada, esse é o mercado. E quando você for oferecer um imóvel ao seu cliente, você já tem que levar essas informações. Porque na economia, no mercado imobiliário, tudo que a pessoa está desejando realizar é o sonho da casa própria. Então, você corretor, aluno da Rede CETEPS, entenda que o seu cliente ele é especial para você. Por isso estamos aqui hoje para te explicar um pouquinho, né, uma introdução da economia imobiliária. Como que o empreendedor constrói esse imóvel. Esse imóvel tem toda uma fundamentação técnica, ele tem toda uma normatização técnica. Tudo isso envolve custo. Profissionais legalmente habilitados. Então, nós temos que entender de receita, de custo. Aonde está o meu cliente? Aonde eu quero chegar? Qual é o tipo de oferta que eu tenho a oferecer ao meu cliente? Eu vou ficar ligando? Eu vou ficar só postando em redes sociais as minhas ofertas, as minhas construções? Isso é pouco. É pouco para o aluno da Rede CETEPS. O aluno da Rede CETEPS, ele é ousado. Ele busca o seu cliente, ele sabe aonde está o seu cliente, ele sabe o perfil do seu cliente, ou seja, o perfil econômico do seu cliente é importante para a sua pré-análise. Para quando você sentar com o seu cliente, você está preparado para passar para ele o imóvel que ele precisa dentro da realidade que ele vive financeira, sem comprometer o bem-estar da família do seu cliente. Isso é muito importante. Nós temos que também ter a ciência da elasticidade, a relação
Elasticidade é a relação existente entre diferentes quantidades de oferta e procura de certas mercadorias em função das alterações verificadas em seus respectivos preços. Ou seja, elasticidade é a relação existente entre as diferentes quantidades de ofertas e procura de certas mercadorias ou produtos, né? Em função das alterações verificadas em seus respectivos preços. Ou seja, quando você, corretor da rede CETEPS, for analisar o preço de um imóvel, você vai recorrer ao Sindicato da Construção Civil. Ou seja, lá tem o preço, lá tem o CUB, custo unitário da construção civil. Lá vai estar especificado qual é o preço médio por metro quadrado da construção, dentro do padrão construtivo que o seu cliente deseja comprar. Então você vai estar preparado, você vai saber aonde está o preço por metro quadrado da construção nova. Ou até mesmo, se for o caso de uma construção usada. Você, aluno da rede CETEPS, corretor, aluno do curso de TTI, o seu cliente está desejoso de adquirir um imóvel usado. Você também pode recorrer ao Sindicato da Construção Civil, pegar o preço médio da construção daquela edificação usada, aplicar a depreciação física e achar o preço de mercado dele. Ou seja, o preço mercadológico. Não esqueça essa palavra. Mercadológico é a palavra do momento. Porque nós temos que saber o preço de mercado. Então é importante que você saiba o desejo do seu futuro cliente, aonde está o seu futuro cliente e o que você vai levar para ele. É um imóvel novo ou é um imóvel usado? Se o imóvel é usado, ele está dentro da garantia? Se o imóvel é usado, já expirou essa garantia? Tudo isso, você, corretor, precisa estar ciente do estado físico do seu imóvel. O imóvel está com infiltrações? Está com rachadura? Não, tem que fazer o retoque de pintura. Ou seja, pintura não é estrutural. Então se enquadra em um reparo simples. Então nós temos que entender muito bem a questão da oferta, a questão da procura e aonde está o seu cliente. Porque aonde está o seu cliente é o local aonde você vai até o seu futuro cliente apresentar o que você já tem. Agora tem um outro lado no mercado econômico que é muito interessante. Você, ao invés de ir atrás de novos clientes, faça uma relação dos seus clientes que você já vendeu o imóvel para eles e faça para ele uma nova oferta de um outro imóvel. Ele já conhece o seu trabalho, ele já conhece a sua responsabilidade, ele sabe que você é um corretor correto, que está legalmente habilitado, conforme o Conselho Estadual, que é o CRESSE, e o Conselho Federal, que é o COFESE. Então, é muito importante, meu amigo corretor de imóveis.